Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Estamos comentando Gênesis 40, chegamos ao versículo 16. José aqui está na prisão. Tem duas pessoas importantes do faraó, o seu copeiro-chefe e o seu padeiro-chefe, que foram presos, né? Não sabemos o motivo, mas pelo texto a gente pode identificar alguma coisa e pela reação de cada um diante daquilo que percebe que pode ganhar de José, né? José, ele tem sido aperfeiçoado no seu dom e ele tem se tornado alguém fluente na interpretação dos sonhos, amém? Ele aprendeu a desenvolver esse dom. Naquela época o Espírito Santo ainda não habitava no homem porque o homem ainda não havia nascido de novo. Hoje, após o novo nascimento, o Espírito Santo vem morar em nós e nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus, amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, afirma Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14. Nessa época aqui não, existiam outras formas de direção, os sonhos eram uma delas, nem todos conseguiam interpretar, José tinha esse dom. Então, o versículo 16 diz assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. As aves os comiam e do cesto da minha cabeça. Então lhes disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo da mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha que coisa interessante aqui, né? José havia interpretado o sonho do copeiro-chefe e esse sonho, a interpretação que José deu era uma interpretação boa, correta, mas, vamos dizer assim, positiva, né? Ele seria restaurado. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, é o que diz o texto, né? Porque se a interpretação tivesse ruim, segundo o texto aqui, ele tinha ficado calado, porque ele não iria ter, talvez, interesse em saber a interpretação do seu sonho. Mas tem gente que é assim, quando vê que alguém se dá bem, ele quer fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, ou copiar o que aquela pessoa copiou, pensando que para ele também vai dar bem, mas não é assim que acontece. A vida, ela não é previsível dessa forma, né? A vida, ela tem curvas sinuosas. A vida é uma caixinha de surpresas, né? A cada curva da vida surge uma nova coisa a ser enfrentada. Pode ser também uma alegria a ser desfrutada. E nós precisamos estar preparados para isso. Mas tem gente que é assim. Quando vê o outro prosperar, quando vê que o outro está bem, ele tenta imitar, ele tenta copiar. Então, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E ele vai começar a relatar o sonho. É interessante a interpretação de José aqui, porque José poderia muito bem não se comprometer, ficar calado. Mas o compromisso de José primeiro era com Deus. Eita, nós temos que pensar nisso, amém? O nosso compromisso está sendo primeiro com quem? Com Deus e com sua palavra, ou com o que as pessoas nos contam e a benesse que nós queremos dela? Porque tem gente hoje na igreja que não quer mais se comprometer. Vê o irmão falando errado, vê o irmão vivendo uma vida errada e muitas vezes diz: não vou me desgastar não. Será se
não se desgastando, você está demonstrando uma amizade verdadeira e sincera, ou você está apenas convivendo por interesse em não perder aquela pessoa. José aqui, ele não está interessado, vamos dizer assim, em agradar o padeiro, né? Ou agradar o copeiro e desagradar o padeiro. Não. José aqui está interessado em ser assertivo no dom que Deus o havia dado. Na interpretação, ser assertivo. Porque, como profeta, disso dependia a sua reputação. E a reputação de José, muito boa na cadeia. Amém? Na casa de Potifar, muito boa. Porém, a mulher de Potifar tentou denigrir a reputação de José. Na casa de seus pais, muito boa. Porém, os irmãos de José tentaram denigrir a sua reputação. É assim hoje, né? Pessoas tentam denigrir a nossa reputação, pessoas tentam falar mal a nosso respeito. Mas não se preocupe com isso. Apenas viva, apenas siga em frente. E se você é um homem ou uma mulher de Deus, defenda a palavra de Deus. Amém? Não viva com as pessoas somente pelo que elas podem te dar. Mas viva com as pessoas como um profeta de Deus, como uma pessoa enviada por Deus. Você vai falar a verdade em amor, mas você não vai deixar de falar a verdade. Então José aqui, ele vai trazer a interpretação e no verso 20 diz, no terceiro dia que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Não sabemos o que eles fizeram, mas no aniversário de Faraó, Faraó queria ser exemplar para todos os seus súditos e queria mostrar como se trata alguém fiel e como se trata alguém infiel. Amém? Porque no comentário de ontem, se você não assistiu, você pode voltar lá, amém, e assistir, você vai ver, né, que nós comentamos a respeito das más companhias. Provavelmente na investigação de Faraó, ele viu que o copeiro-chefe estava somente influenciado pelo padeiro, mas a culpa realmente era do padeiro. Ou talvez o copeiro foi junto por alguém ter levantado uma insinuação, né, para a prisão, por alguém ter levantado uma insinuação que ele estava de coloio com o padeiro. Mas na investigação isso não foi provado. E no aniversário, o faraó, ele quis provar. Lembra de Assuero, quando ele estava sem sono e ele pediu para alguém ler os livros reais e tinha falado a respeito de um homem que tinha salvado o rei, e ele perguntou, e o que foi que deram como galardão a esse homem? E nos livros não tinha nada. E o homem era Mardoqueu, o judeu. Então é interessante, né, como os reis, eles gostavam de recompensar os fiéis e gostavam de punir os infiéis. Isso publicamente em momentos importantes. Amém? É interessante que isso trazia temor, né? Isso trazia, vamos dizer assim, respeito dos demais. Por quê? Se andasse no mau caminho, iria sofrer as consequências. Se andasse no bom caminho, iria ser recompensado. E não é assim com Deus. Não é assim com a mensagem do Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, recompensado. Porém, aquele que não crê será condenado, ou seja, será disciplinado. Então, eu e você precisamos crer no Evangelho. Amém? Crer na palavra de Deus. Eu sei que os dias são, vamos dizer assim, muito secularizados. Nós vivemos uma já pós-modernidade, onde tudo, vamos dizer assim, não existe absolutos, tudo é relativo. Cuidado, a palavra de Deus ela é absoluta. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, ele está mostrando os absolutos. Eu sou a ressurreição e a vida. Não existe vida sem Jesus. E a ressurreição existe. Uma ressurreição que é para a vida eterna, para o galardão. Mas existe uma ressurreição para a morte eterna, para a punição eterna.
chamada de segunda morte. E todos aqueles que não creem no Evangelho serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu e você precisamos crer. É uma pena aqui que o texto continua, que diz, versículo 22, mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Ou seja, José, como profeta de Deus, do jeito que ele falou, aconteceu. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ei, Deus não se esqueceu de José. As pessoas podem se esquecer de mim e de você. Deus jamais esquecerá. Amém? Ele diz, lança sobre ele as tuas ansiedades, porque ele é quem cuida de vós. Quem cuida de mim, quem cuida de você é Deus. Nós vamos ver o que vai acontecer no capítulo 41, mas isso é vídeo para amanhã. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto dos jovens, Geração Viva. Será a final da gincana, amém? Você que é jovem, você que é pai de jovem, mande eles para a igreja. Começará às 19h30 e será uma grande bênção em nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe.